Fala aí, rapaziada. Beleza? Então, eu vou falar, na realidade, de um grande Botafogo Internacional, também já faz bastante tempo, mas na realidade vai ser um pequeno combo que eu vou explicar para você, porque eu vou voltar no tempo, vou até 1962 e vou falar um pouquinho sobre a Taça Brasil de 62. E por que é um combo? Assim como no episódio anterior, que a gente falou sobre confrontos com o Atlético, e o meu confronto foi o de 1967 da Taça Brasil de 67, moedinha, lembra? Você não viu, não? Acompanha, vai acompanhar, dá uma olhada no nosso set list, né, dos vídeos e acompanha os vídeos anteriores também. Aproveita para dar aquela força para o nosso canal também. Bom, enfim, no episódio anterior eu falei da Taça Brasil, do confronto com o Galo, na Taça Brasil de 67, e hoje eu vou falar rapidamente sobre um confronto bastante interessante da Taça Brasil de 62 com o Internacional. Bom, muito bem. A rapaziada deve saber que para disputar a Taça Brasil, precisava ser campeão do seu estado, né? Então o Botafogo tinha sido campeão carioca em 61 e se credenciou para disputar a Taça Brasil de 62. Naquela época, a CBD, que era a entidade que regia o futebol do Brasil, ela privilegiava o eixo Rio-São Paulo, né? Eram os dois maiores centros de futebol do país. E isso significava o quê? Os times representantes de Rio e São Paulo só chegavam, entravam na competição na fase decisiva mesmo, né? Na parte final do campeonato, ou na semifinal, ou nas quartas de final. A parte decisiva não, porque era confronto direto lá atrás, quem perdesse já saía. Mas, enfim, os times de Rio e São Paulo só entravam na competição na parte final. E naquela ocasião, naquela edição, o Botafogo ficava aguardando o seu adversário na semifinal, assim como o Santos, que tinha sido campeão paulista e campeão da Taça Brasil da edição anterior. Então o Santos já ficava ali tranquilão, esperando o adversário na semifinal. E o Botafogo, que tinha sido campeão carioca de 61, aguardava o seu adversário. E o adversário acabou sendo o Inter, o Internacional, campeão gaúcho de 61. O Inter teve uma tarefa árdua, né? Ele fez teve um confronto com o Metropol de Santa Catarina, extinto clube de Santa Catarina. Ele venceu os 2 jogos. E depois se classificou para pegar um time que era chamada da Zona Sul, né? Que era o Cruzeiro. Logo o Cruzeiro também, uma baita de um clássico, né? Ou seja, eles tiveram um trabalhinho bacana. E o Inter acabou eliminando o Cruzeiro com um empate em BH e depois a vitória em Porto Alegre. Muito bem. Classificado o Inter, o confronto com o Botafogo, no sorteio, Botafogo receberia o Internacional no primeiro duelo. Maracanã, aquela coisa toda. Óbvio, havia esse privilégio, entre aspas, justo para o Internacional decidir em casa, porque já tinha feito algumas partidas, enquanto que o Botafogo estava lá tranquilão, Botafogo e o Santos estavam tranquilos esperando, apenas aguardando, né, os seus adversários. Bom, primeiro jogo no Maracanã, o que acontece? Um dilúvio. Caiu um dilúvio, né, um temporal terrível, a ponto do jogo ter sido adiado, né, alguns minutos, os caras estenderam, prorrogaram, né, o início dessa partida, demorou 33 minutos para começar, enfim. Começa o jogo e cara, com 20 segundos o Amarildo faz 1-0. No campo, qualquer nota, né? Mas dava para jogar. Mas o time do Botafogo, que era um time mais qualificado tecnicamente, né? Muita gente imaginou ali, nossa, com esse campo aqui não vai dar bom, não. Só que com 20 segundos, o Jornal do Esporte chega a colocar 10 segundos, mas acho um pouco exagerado, né? Naquela época é importante lembrar os relógios, aquele relógio tinha que dar umas pancadinhas para funcionar, né? Então, enfim, eu acho que 20 segundos é mais, entre 20 e 25 segundos, mais confiável. O Amarildo abre o placar, faz 1-0, e ainda no primeiro tempo faz 2-0, o mesmo Amarildo. Bom, o Botafogo vai para o intervalo, jogando muito bem, teve oportunidade para fazer o terceiro, o quarto. O time do Inter era muito bom, mas, óbvio, o Botafogo acostumado, o Maracanã, acostumado a jogar, enfim, inclusive com aquele campo ruim mesmo, muito encharcado, mas o time tinha muita qualidade, estava à vontade. Vem o segundo tempo,
como de hábito, o Botafogo tocando bola, né? Não tinha papo de olé, como eu expliquei no episódio anterior, né? Botou o Atlético na roda, os caras não ficaram muito satisfeitos com isso. Mas era uma característica do time do Botafogo, isso já dos anos 50, né? No final dos anos 50, quando tinha uma vantagem, colocar o rival para dançar um pouquinho, né? Enquanto fazia o tempo passar. E foi isso, mais ou menos isso que aconteceu. Segundo tempo rolando, o Botafogo administrando, ainda jogando bem, criando oportunidades, o Inter tendo que sair. Mas, porém, todavia, entretanto, faltando 15 minutos para acabar o jogo, o Inter diminui. E aí, 5 minutos depois, empata. Então, um jogo que era tranquilo, estava nas mãos do Botafogo, o Inter empata e mantém o empate até o fim. Bom, uma vitória que, em tese, estava muito bem encaminhada, o Botafogo acaba dando mole mesmo, e permite o empate no Internacional, do brioso time do Internacional. Bom, segundo confronto em Porto Alegre. E aí o Botafogo tinha um outro desafio, né? Além, um confronto que quem vencesse levava a classificação. Lembrando que se houvesse um novo empate, haveria um terceiro jogo, e esse terceiro jogo seria novamente em Porto Alegre. Por razões óbvias, o Inter vinha de fases anteriores, então ele tinha esse privilégio do jogo de desempate ser na sua casa. Sua casa, entre aspas, porque o Inter, na realidade, ele não ia mandar o jogo no estádio dos Eucaliptos, né? O Beira-Rio vem em 69, se não me engano. O Internacional no campo, jogaria no campo, mandaria o jogo no campo do seu arquirrival Grêmio. Hoje eu acho que não seria tão fácil que isso acontecesse, mas enfim. E esse jogo, o Botafogo, como eu falei, tinha um desafio extra, além da classificação, que era vencer o Internacional em Porto Alegre, coisa que até então o Botafogo não tinha conseguido. Foram 10 jogos até então, haviam sido, né, 10 jogos até então, e 7 jogos em Porto Alegre. Desses 7 jogos, 2 vitórias do Inter, 5 empates, 3 jogos no Rio, 2 empates e 1 vitória do Botafogo. Então o Botafogo tinha que quebrar um tabu, vencendo o Internacional em Porto Alegre, no Estádio Olímpico. Bom, o jogo começa com o Botafogo muito bem, já indicando que, olha, hoje acaba, né? Hoje sim, né? Faz 2-0 de novo no primeiro tempo. Nosso bravo Quarentinha abre o placar. Uma jogada muito legal. Essa eu posso até relatar para vocês, porque além dos relatos dos jornais, um dos jornais, inclusive, coloca desenho do gol, né? Então fica bem legal para a gente imaginar. Uma jogada do Garrincha pela direita. Garrincha é um rapaz, né? Um ponta, não sei se você já ouviu falar nele. Ele acabou com o lateral esquerdo, guarda esse nome, né? Ezequiel. O Garrincha sai enveredando pela ponta direita, cruza alto, primeiro pau, e o Quarentinha se antecipa de cabeça, faz 1-0. Ainda no primeiro tempo, escanteio para o Botafogo. Nosso bravo Manel, como diria Gerson, bate o escanteio no primeiro pau. E o Ezequiel, lembra do Ezequiel? Então, o Ezequiel tenta afastar e joga contra o Patrimônio. 2-0 Botafogo, primeiro tempo. Cenário parecido, né? Do que aconteceu no Maracanã. Não, parecido não, meu amigo. Cenário igual, porque no segundo tempo o Internacional diminui e faltando 5 minutos, Bedelzinho empata. Cara, foi uma doideira, o estádio estava muito cheio, teve invasão de campo, a torcida invadiu, aquela coisa toda, ainda com um tempo para jogo, comemoração, né? Parecia, sei lá, final de Copa do Mundo. Os caras foram retirados, ainda foram jogados os minutos restantes, com o Armando Marques era o árbitro, e terminou 2-2, ou seja, o cenário idêntico. O Botafogo abrindo 2-0 no primeiro tempo e os caras empatando. Terceiro jogo, novamente no Olímpico. A CBD deu um toque, só apenas um toque, para que fosse reforçada a segurança, porque os caras invadiram o campo. Depois do jogo, levaram o Bedelzinho, invadiram o campo, colocaram o Bedelzinho nos ombros, levaram em triunfo. Isso tem até uma imagem de um dos jornais, enfim.
esse terceiro jogo não tinha jeito, esse era decisivo. Se terminasse empatado, 30 minutos de prorrogação, e se o empate permanecesse, o famigerado cara ou coroa. Acho que você já deve ter ouvido falar de um cara ou coroa decidindo vaga na Taça Brasil, né? Então, lembrando só que aquele cara ou coroa de 67 contra o Atlético foi o último. A CBD caiu a ficha, né? Caiu a moeda, e falou, não tem mais negócio de sorteio. Então, tinha que decidir. O Botafogo, então, partiu para dentro. E aí faz 1-0 com quem? Quarentinha, claro. 40 abre o placar, o time do Botafogo jogando muito bem, o Inter empolgado, achando que pudesse, né, reverter a situação, vai para dentro, se abre, os contra-ataques eram legais, lembrando bem que o goleiro do Botafogo chamava-se Manga, então não era tão simples assim. E no segundo tempo, aos 10 minutos, novamente o 40 faz o segundo gol, e o Botafogo aí coloca já ligado, já atento, não dá sopa, não dá mole para o Inter e mantém essa vitória por 2-0. O Botafogo consegue essa classificação, que é uma classificação, foi uma classificação inédita para o futebol carioca até então, porque a Taça Brasil de 62 era a 4ª edição dessa competição. E foi a primeira vez que um time carioca chegava à final, né? A gente nunca é demais lembrar que a Taça Brasil teve 10 edições e o único time do Rio de Janeiro a erguer o troféu chama-se Botafogo de Futebol e Regatas. É sempre interessante a gente fazer esse lembrete, né? Então, a 4ª edição da Taça Brasil, o Botafogo já estava classificado para a final. E o adversário da final seria o Santos. O time do Santos, naquela época, vamos dizer, era um fio desencapado, estava numa fase impressionante. O Santos elimina na semifinal o Sport Clube Recife e seria o adversário do Botafogo na final. Bom, eu não vou falar sobre a final, até porque talvez não tenha tanta importância. O Botafogo também foi disputada em 3 jogos, tá? Em São Paulo deu Santos, no Rio deu Botafogo, e aí houve uma partida de desempate aqui no Rio, que não faz parte aqui da pauta da nossa conversa, e vamos deixar para uma outra oportunidade, talvez para nunca, mas enfim. Mas eu queria só acrescentar o seguinte, essa final da Taça Brasil de 62, ela só foi disputada em março de 63. E é importante, eu estou frisando isso, por quê? Porque a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, era uma bagunça, né? Era uma bagunça, os caras montavam um calendário, jogavam para cima e vamos que vamos, né? E o que acontece? Essa Taça Brasil de 62, que o Botafogo estava disputando, em novembro, o Botafogo disputava simultaneamente o Campeonato Carioca, de 62. O Botafogo foi campeão 61, lembra? Eu falei aqui no iniciozinho, e estava brigando pelo bicampeonato. Então, na mesma época que o Botafogo duelava com o Internacional, o Botafogo tentava o bicampeonato e estava a 2 pontos de um clube que estava ali, que fica ali na altura da Lagoa, meio Gávea, meio Lagoa, né? 2 pontos atrás, lembrando que a vitória valia 2 pontos. E os 3 últimos adversários do Botafogo, o Botafogo enfrentaria depois desses duelos com o Inter. Durante os duelos, o Botafogo fez jogos, né? Fez 2 jogos pelo Carioca, mas após a classificação, o Botafogo tinha 3 jogos para fazer: América, Fluminense e o digníssimo adversário, o Clube de Regatas Flamengo, que era o líder com 2 pontos de vantagem. Bom, o Campeonato de 62, o Campeonato Carioca de 62, certamente a gente vai falar muitas vezes, eu não vou dizer o final dessa história, mas eu queria só lembrar, fazer esse registro, porque durante os confrontos com o Internacional, que era um time muito forte, campeão gaúcho, ou gaúcho, o Botafogo disputava e brigava pelo bicampeonato, estava buscando a liderança. Então foi uma dureza você conseguir organizar, já que a palavra da moda hoje, em se tratando de Botafogo, é planejamento, né? Ano passado era emocional, agora é planejamento.
lembrar que os caras tinham que se planejar, e o planejamento, meu amigo e minha amiga, só funciona, só dá certo quando você vence. Quando não vence, o planejamento vai para o saco. Né? Mas como o Botafogo venceu, eliminou o Internacional, se qualificou para seguir, pegar essas 3 partidas e fatiar os adversários, planejamento deu bom demais.